iniciando a nossa terceira aula. Nós vimos um pouquinho sobre a flor, né? Como que surge, como que ocorre a polinização. Dessa polinização vai formar o fruto e dentro do fruto tem a semente. Então, vamos ver um pouco sobre a semente. Bom, as sementes, né? Elas são extremamente importantes porque elas guardam dentro delas o embrião. E esse embrião, colocado, né, em condições adequadas, ele vai ter o processo de germinação, o qual vai fazer surgir uma nova planta. Então, eu trouxe para vocês essa imagem aqui, as várias sementes que nós produzimos aqui no Brasil, né, das plantas que nós produzimos aqui no Brasil. Por ser extremamente importante as sementes, né, nós temos um bunker que chama-se Arca de Noé, lá na Noruega, que guarda sementes de todas as plantas do planeta, não de todas elas, mas tem plantas de todos os lugares do planeta guardados nesse setor da Noruega, né? As 7 chaves lá, escondidinho, no qual você vai ter todas as informações sobre a planta, guardadas em condições adequadas para que não germine. Por que fazem isso? Porque se toda ficção sempre tem uma especulação, né? Não vai que ocorra um problema no mundo, acabe o mundo, você vai ter ali as sementes para você fazer o estudo delas e fazer a reprodução e ter alimentação para a população que sobreviver. Então você sabe que quando a planta ela dá origem a esse fruto ele tem uma cor bonita, ele tem um perfume, ele tem um atrativo que faz com que o animal vá até esse fruto e consuma ele. Por que ele faz isso? Porque ele precisa fazer a dispersão das sementes. Então, o animal consumindo o fruto, ele pega o fruto, consome mais à frente, vai dispersando, vai levando essa semente para outras regiões. E essa dispersão de sementes você vai ter de diversas formas. Nós já chegamos a ver sobre a polinização, que tem vários fatores que faz a polinização, que é a transferência do grão de pólen, e aqui agora a gente está vendo a transferência das sementes, ou seja, como que ocorre essa disseminação. Então, elas podem ser levadas pelo vento, né? Como você vê aqui, ó, a formação de uma semente, que é essa semente de ipê, que é alada, e que ela vai ser levada pelo vento, vai que mais à frente vai acabar germinando, se for o caso, tiver condições ambientais, germinando e dando origem a uma nova planta, ok? A disseminação das sementes também pode acontecer através de animais, em que esses carrapatos picão, ou seja, como você chamar, são frutos secos que colam na sua roupa. Quando você entra na mata e grudando na roupa, você vai para frente, tira esses frutos secos e acaba espalhando esses frutos com, né, com a planta vai ter a certeza que teve essa dispersão. Então, você vai levar a cada vez mais longe da planta mãe. Então, você vai dispersar a semente por regiões maiores, né? Nós temos aqui um exemplo que é interessante, que é a erva de passarinho, que você tem aqui, ó, a erva de passarinho, que um pássaro, ele consome o fruto da erva de passarinho, passa pelo trato digestivo dele, mas para frente ele dispersa junto com suas fezes, que são nitrogenadas. Isso vai ser um bom começo para que a semente comece a se desenvolver. Então, nós chamamos, quando as espécies são dispersadas por animais, de espécies zoócoras. E existe a dispersão de sementes através da água, por flutuação, que nem o caso do coco da Bahia, tá? Então, essas espécies são hidrócoras. O que acontece dentro dessa semente? Então, você vai ter um mesocarpo que ele é poroso e isso retém ar. Então, se retém ar, deixa ele mais leve, se deixa ele mais leve, ele vai flutuar nessa água para poder ser disperso, para ser levado pela água para lugares mais distantes. Então, o que nós temos que saber sobre as sementes? Então, nós temos que saber que as sementes, ela que vai dar origem a todos os órgãos vegetais, depois que ela germinar. Então, a função da semente, qual é? É cuidar, é manter o embrião em estado de dormência. Então, se você tem aqui, ó, como nessa imagem, você tem aqui vários tipos de sementes adormecidas, está numa proteção. Essas sementes aqui, elas serão acordadas, serão despertas desse estado de dormência a partir do momento que elas entrarem em contato com a água. Por isso que você fez aquela experiência
lá das primeiras séries, né, no início da sua idade escolar, em que você pegava, molhava o algodãozinho e colocava semente de feijão lá dentro. Quando você coloca a semente de feijão, o que vai acontecer? Ele vai começar a entrar, sair desse período de dormência, porque a água vai ativar e ele vai começar a desenvolver, vai começar a fazer o processo de germinação, né? E a semente também ela tem uma reserva de nutrientes que vai fazer, que é o endosperma, que vai servir de alimento para esse embrião quando ele sair desse estado de dormência, ok? Então, por isso que você vai no mercado, os feijões têm que estar sempre guardados, embalados, secos, na sua casa também. Você não pode deixar entrar em contato com a umidade, senão vai começar a germinar. Bom, as sementes, elas vão ter uma constituição bem interessante que você deve conhecer. Elas vão ter a casca e vão ter a amêndoa. Então, se você olhar nessa imagem aqui, ó, você vai ver que a casca, né, ou tegumento, aqui, é essa película que tem em volta aqui da semente, tá? Em volta da semente. A amêndoa vai conter o albume, que é o que vai alimentar o embrião. É esse aqui, né? Dentro também dessa semente, você aqui tem uma angiosperma, você tem o cotilédone, que é a substância nutritiva de reserva para esse embrião. E você vai ter o embrião. Então, a soma do cotilédone com a estrutura aqui, tudo você chama isso de embrião, ok? Esse aqui é o milho, é uma monocotiledônia, tá? Mono. No caso das dicotiledôneas, você vai ter 2 cotilédones, um de cada lado. E você vai ter aqui o embrião. Nesse caso dessa semente, ele já começou a desenvolver, ó, você já tem a formação aqui, ó, das primeiras folhas, tá vendo? Tá? Então, o embrião. Você vai considerar embrião toda a estrutura. Você também pode chamar o tegumento ali, ó, de testa, tá? Feito? E aqui se você continuar, você vê, né? Como está formando embrião, uma parte vai formar raiz, caule e a outra a folha. Então, aqui você está vendo, né, a semente e você está vendo o endosperma dela. O que é esse endosperma? O endosperma é aquela reserva nutritiva que o embrião vai ter para garantir o seu desenvolvimento. E dentro do embrião que você vê o caulículo, que vai formar o caule, a radícula vai formar a raiz, e aqui o tegumento. O tegumento é a parte que está envolvendo aqui, ó, envolvendo toda a semente, tá bom? Quando você estuda as gimnospermas, você sabe que ela se divide em mono, dicotiledônia e dicotiledônia. Então, na dicotiledônia, o endosperma ele vai estar contido dentro dos cotilédones. Então, você está vendo aqui o cotilédone e o endosperma vai estar aqui dentro, fazer a nutrição desse embriãozinho que está aqui, ó, nessa parte aqui, que está desenvolvendo já. Nas monocotiledôneas, o endosperma vai estar contido na própria semente, tá? Então, você tem aqui o endosperma dentro da própria semente. Lembre-se que a monocotiledônea tem um cotilédone e a dicotiledônea tem 2 cotilédones, que vai ter a reserva ou não. Então, aqui você está vendo o cotilédone, está envolvido aqui, ó, né? E aqui, no caso, cada massa dessa, de cada lado, é um cotilédone, no caso do feijão. Como eu falei para vocês lá no primeiro slide, as sementes elas estão em estado de dormência. Aí você coloca água, quando você coloca água, elas vão sair desse estado de dormência. Saindo desse estado de dormência, ela vai começar a germinar. Então, quando você tem aqui, ó, um exemplo da semente, e daí essa água vai começar a entrar aqui pela radícula, tá vendo? Vai começar a entrar, vai por osmose, vai começar a ser absorvida e vai tirar do estado de dormência. Lembre que tem sementes que podem acordar desse estado de dormência através do fogo, como são muitas das árvores lá do cerrado. Então, lá no cerrado, você sabe que existem aqueles incêndios naturais, que naturalmente tudo pega fogo, e porque vira tudo uma palha durante o inverno, e esse calor tira a semente da dormência. Outras precisam passar por um estado de friagem, ou seja, baixar a temperatura para que elas possam desenvolver. Então, cada grupo vegetal, cada espécie vai ter um tipo, né, ou uma estratégia para poder fazer esse início de germinação. Bom, assim como eu falei que as sementes precisam de água, precisam de fogo para acontecer o processo de germinação, também tem sementes que são fotoblásticas positivas ou negativas. As positivas vão precisar de muita exposição de luz para poder se desenvolver.
Então, quando tem muita luz, se desenvolve, no escuro, praticamente nada. E as negativas, as fotoblásticas negativas, são aquelas que se você colocar no claro, não vai desenvolver. Colocou no escuro, acaba desenvolvendo. Ai, professora, como é que eu vou saber se é de um tipo ou do outro? Aí você vai ter que fazer pesquisas que já foram desenvolvidas e daí uma tabela e procurar nessa tabela para ver que tipo de situação, que tipo de ambiente você precisa para que teu semente germine. Bom, aqui dentro dessa semente, que essa semente aqui é de uma monocotiledônea, você vai encontrar algumas estruturas bem interessantes que você deve conhecer, né? Então, a primeira, aqui você tem o embrião, que é formado pela radícula, que vai formar a raiz, está aqui na ponta, o caulículo, que vai dar origem ao caule, a plúmula, né, que vai dar origem às primeiras folhas. Tudo isso está envolto pelo cotilédone que vai nutrir esse embrião, ok? Então, no caso aqui, que você tem a semente que você colocou e colocou na água, essa água vai tirar da dormência de que forma? Então, a água vai entrar e vai começar a produção do hormônio chamado giberalina, né, giberenina. Esse hormônio que vai sair do embrião vai estimular, né, o processo de enzimas que estão presentes ali, e essas enzimas vão começar a quebrar, fazer a digestão do amido e vão jogar glicose para o embrião, e o embrião vai começar a se desenvolver. Então, você viu que o caulículo ele vai dar origem ao caule, mas ele pode ser dividido em duas partes, epicótilo e hipocótilo. Então, você sabe que ele vai estar aqui nessa semente e ele vai estar protegido por um tecido chamado coleóptile, ok? No caso da germinação do grão de milho, então você tem aqui a informação. Você colocou o grãozinho para germinar e vai começar a nascer aqui a raiz da radícula, né? Do caulículo vai surgir o caule. Você lembra que o caule, esse caulículo, está dividido em duas partes, epicótilo e hipocótilo. Então, o epicótilo fica nessa região e o epicótilo começa a surgir, começa a sair da terra, tá? E ele vai continuar se desenvolvendo. Essa bainha que fica aqui é o cotilédone que ela tinha anterior. Então, formando a raiz e o caule, ok? Já nas dicotiledôneas, você vai ter ali os dois cotilédones, né, que você tem dos dois lados da semente. Você vai ter aí a radícula que vai dar origem à raiz, o caulículo ao caule e, né, aqui as primeiras folhas que são as plúmulas, certo? Como nós já tínhamos vistos. E essas folhas aqui vai ter essas gemas apicais que vai acabar desenvolvendo a planta. Aqui você consegue ver, assim como nas monocotiledôneas, que o caulículo vai ser dividido em duas partes, epicótilo que está acima e hipocótilo que está abaixo, ok? E quando você tem o desenvolvimento dessa semente, né? Então você tem ali, você colocou a sementinha de feijão, que no caso está na terra, você colocou ali e vai começar a sair aqui a radícula para fora. Da radícula o epicótilo vai virar e depois, olha lá, vai sair o epicótilo para cima e formar o caulezinho e as plantinhas aqui, a folhinha, as primeiras folhas que vem lá da prímula. E essa parte que você vê que fica presa no feijãozinho são os cotilédones. Então você pode, se você quiser, pegar um potinho, colocar um algodãozinho, colocar água, umedecer, deixar no lugar quentinho. Agora tá meio frio, tem que achar um lugar bem mais quentinho, colocar e deixar lá o feijãozinho. Você vai conseguir observar todo esse desenvolvimento da planta aqui, da semente. E nesse slide você tem a germinação das duas plantas aqui, né? Das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Então você vai ver toda a estrutura da semente e como que ela vai se desenvolvendo. Então lá você tem o epicótilo lá em cima, né? E aqui no caso ele vai surgindo aqui para até formar a primeira folha, ok? Então você tem essa formação, praticamente a sequência de germinação é a mesma, tá? Para você fazer essa experiência em casa, plantando lá um grãozinho de milho, né? Um grãozinho de feijão, e você consegue observar toda a estrutura dessas surgindo. Lembre-se quando você planta o feijãozinho, fica essas duas folhinhas murchas, né? Que tem aqui, que são os cotilédones. E é quando surgem as primeiras folhas verdes, a planta começa a fazer a fotossíntese. Então, ela nesse momento precisa da terra para poder fazer a fotossíntese, porque ela precisa tirar a água e os sais minerais desse solo. Então,
Então, até esgotar os nutrientes dos cotilédones, a planta está absorvendo. Quando esgotam, esses coisas eles vão cair, tá? Vão sumir, secar. E daí, claro, a planta vai ter a estrutura foliar que vai fazer a fotossíntese. E claro que nessas pontas você vai ter as gemas apicais, que vão começar a produzir os hormônios e que vão dar o desenvolvimento às demais plantas, né, as demais folhas dessa planta, para que ela dê continuidade ao seu crescimento. Então aqui você tem uma imagem, né, mostrando essas gemas apicais, né, que essas gemas apicais é que vão dar, né, que é um tecido de crescimento embrionário, que vai dar origem ao desenvolvimento das outras partes da planta. Não esqueça de realizar os seus exercícios, principalmente o 9 e o 10, e na próxima aula nós vamos fazer a correção dessas atividades, ok?